Sabe aquela cena de filme? Contrato assinado, chaves na mão, todo mundo comemorando a casa nova? Pois é. Só que aqui no Brasil tem um detalhe. Pegar a chave não significa ainda ser o verdadeiro dono do imóvel. Parece estranho, né? Mas a propriedade de verdade é algo bem mais profundo e a gente vai mergulhar fundo para entender o porquê. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente vai entender por que a chave é só o começo de tudo. Como um simples registro de imóvel pode acordar a economia, qual é o RG de uma propriedade, a diferença gigante entre registrar e averbar, qual é a regra de ouro que impede fraudes e, por fim, como foi que a gente chegou nesse sistema. Então vamos começar pelo conceito mais básico de todos, a pedra fundamental de tudo isso. No Brasil, uma coisa é assinar um contrato. Outra, completamente diferente, é se tornar dono do imóvel de fato e de direito. Guarde bem essa frase. Ela não é um ditado popular, é a regra do jogo do direito imobiliário brasileiro. Porque, olha, em muitos países o contrato de compra e venda já transfere a propriedade. Assinou, é seu. Aqui não, a história é outra. E entender essa diferença é crucial. O nosso sistema é o que chamam de dualista. Nome complicado para uma ideia simples. O processo tem duas etapas obrigatórias. Primeiro, claro, vem o contrato. Ele é importantíssimo, porque cria a obrigação do vendedor de passar o imóvel. Mas, e esse mas é gigante, o martelo só é batido mesmo com o segundo passo, levar esse contrato no cartório de registro de imóveis. É só o registro que transfere a propriedade para valer perante todo mundo. Ok, a parte legal a gente já entendeu. Mas para que tanta formalidade? Qual o sentido disso tudo? Bom, agora a gente vai ver o porquê econômico da coisa. E é aqui que um simples bem se transforma num ativo poderoso que movimenta o país. Um economista chamado Hernando de Soto usou uma expressão genial para descrever imóveis sem registro: capital morto. Pensa nisso. É um bem que vale muito, mas está travado. Ele só pode ser vendido ali na vizinhança, na base da confiança. Agora, quando esse imóvel é registrado, ele acorda. Ele vira riqueza ativa, passa a circular no mercado, serve de garantia para conseguir crédito e ajuda a economia a crescer. E os benefícios na vida real são enormes. Com um imóvel formalizado, o acesso a crédito fica muito mais fácil e com juros bem menores. Por quê? Porque o banco tem segurança. Mas não é só o dono que ganha. A sociedade inteira se beneficia com mais proteção contra golpes. E até o poder público consegue planejar melhor as cidades, a coleta de impostos e os serviços. Bom, se o registro é o ato que faz alguém ser dono, a matrícula é o palco onde tudo acontece. Ela é, literalmente, a certidão de nascimento e a identidade do imóvel. A definição já diz tudo. Cada imóvel tem um número de matrícula que é só dele, como se fosse um RG ou um CPF. É nesse documento que toda a vida daquela propriedade vai ser contada, desde o seu primeiro suspiro até o dia de hoje. A melhor analogia é essa. A matrícula é o prontuário médico do imóvel, ou o histórico escolar. Qualquer evento importante fica ali para sempre. Comprou, vendeu, financiou, construiu uma casa nova no terreno? Tudo, absolutamente tudo, fica gravado na matrícula, contando a história completa da propriedade. E o sistema é super organizado por causa do princípio da unitariedade. A regra é um imóvel, uma matrícula. Simples assim. Ah, mas e se um terreno for dividido em dois? Tranquilo. A matrícula original é encerrada, ela morre. E no lugar dela nascem duas matrículas novinhas em folha, uma para cada novo terreno. Isso garante que nunca, jamais, haja confusão. Certo, a matrícula é o histórico. Mas como esse histórico é escrito? Bom, existem basicamente dois tipos de caneta para escrever nela. E a diferença entre esses dois atos é o que faz o sistema todo funcionar. Para a gente entender essa diferença, a pergunta é simples. O que pode mudar na vida de um imóvel? Basicamente, duas coisas. Ou muda o direito sobre ele, ou seja, o dono, ou muda alguma característica do imóvel ou dos seus proprietários. E aí que a gente vê a distinção. O registro é o ato principal. É ele que muda o jogo, que cria ou transfere o direito sobre o imóvel. Compra e venda, doação, hipoteca, tudo isso é registro. Já a averbação é um ato acessório. É como se fosse uma anotação de atualização. Ela não muda a propriedade, só atualiza uma informação. Por exemplo, o proprietário se casou, averbação. Construiu uma edícula nos fundos, averbação. O nome da rua mudou, adivinha? Também precisa de uma averbação. Beleza, mas com milhares de negócios acontecendo todo dia, como é que o sistema garante que tudo seja justo, que não tenha fraude? A resposta está na regra de ouro do cartório. Esse ditado antigo em latim resume tudo. Quer dizer, basicamente, quem chega primeiro tem o direito mais forte.
No exato instante em que um documento entra no cartório, ele recebe um carimbo com data e hora no chamado livro de protocolo. E esse carimbo garante a prioridade do direito sobre qualquer outra pessoa que chegue depois. Então, pensa num cenário de fraude. Não importa quem assinou o contrato primeiro ou quem pagou primeiro. O que vale é quem protocolou primeiro no cartório. Se a pessoa A protocolou às 9 da manhã e a pessoa B só chegou às 10, o dono legal do imóvel é a pessoa A. Simples assim. É uma corrida contra o relógio e é isso que dá uma segurança absurda para o sistema. Mas olha, esse sistema todo organizadinho não nasceu pronto, que nada. Ele foi construído ao longo de séculos e nasceu da pura necessidade de colocar ordem na questão das terras no Brasil. E essa jornada é fascinante. Começa lá nas Seis Marias, quando a coroa portuguesa distribuía terras. Depois, em 1850, veio uma coisa muito curiosa, o registro do vigário. Isso mesmo, era o padre da paróquia que fazia um tipo de censo das propriedades. O sistema moderno mesmo começou a ganhar forma por pressão dos bancos, que precisavam de um registro de hipotecas para não tomar prejuízo. E tudo isso evoluiu até a Lei 6.015 de 1973, que finalmente criou a matrícula e organizou a casa como a gente conhece hoje. No final das contas, o que o registro de imóveis faz é isso. Ele pega um simples pedaço de chão e o transforma num ativo com identidade, com segurança e com dinamismo. É a base, o alicerce que permite que a gente compre, venda e financie imóveis com confiança. E isso movimenta toda a nossa economia. A matrícula garante a propriedade, mas a jornada de quem é proprietário não termina aí, de jeito nenhum. E isso nos leva a pensar, com o imóvel todo certinho, registrado, que outras responsabilidades e direitos, muitas vezes ocultos, surgem a partir de então. Fica aí a reflexão.